Olá, pessoal! Eu sou a professora Carolina Uchoa e hoje eu estou aqui para falar um pouco para vocês sobre uma breve introdução da imunologia. Essa palavra imunidade, ela veio do inglês immunity, que também veio do latim, nada mais significa do que isento ou livre. Então, quando a gente fala que vai estudar imunologia, a gente vai estudar o ramo da biologia que estuda o sistema imune. Quer dizer, é o sistema de defesa do organismo contra corpos que são considerados estranhos pelo seu organismo, certo? Então, quando a gente fala corpos que são considerados estranhos pelo organismo, a gente não está falando só de um vírus, de uma bactéria, de um fungo, de uma toxina. Se você tiver algum distúrbio, alguma alteração do sistema imunológico, por exemplo, no caso de uma alergia, o camarão, por exemplo, para você vai ser um corpo considerado estranho, certo? Então, a gente aos poucos, nas próximas aulas que eu for postando, a gente vai entender um pouco melhor sobre isso. Então, quando a gente estuda o sistema imune, a gente estuda todas as células, os tecidos, os órgãos que dão origem às células do sistema imune, as moléculas, as substâncias químicas que são liberadas durante a resposta imune, porque no final de contas, no final das contas, o sistema imune ele tem como objetivo principal uma resposta imune que é de alguma forma eliminar aquele corpo que é considerado estranho pelo seu organismo. Então, eu coloquei para vocês aí as três principais funções do sistema imune, que é reconhecer e matar, não é isso aí, eliminar os agentes infecciosos, que são os vírus, as bactérias, os fungos, os protozoários, os helmintos. Também tem como objetivo o sistema imune reconhecer e eliminar células tumorais. Também tem como objetivo reconhecer e eliminar, por exemplo, células e tecidos provenientes de um halo enxerto ou de um halo transplante, que significa um transplante ou um enxerto entre pessoas de uma mesma espécie, de animais de uma mesma espécie, ou um xenoenxerto ou um xenotransplante, que é quando você faz entre espécies diferentes. Então, a resposta imune vai determinar ou não se você vai ter uma doença e a duração desta doença. Isso é uma resposta imune normal. Porém, você pode ter desregulações do sistema imune ou falhas no sistema imune. Quando a gente fala de desregulação, a gente está falando, por exemplo, de uma doença autoimune ou de alergias. Doença autoimune, falando de uma forma breve, já que isto é a introdução, é quando o seu organismo, o seu sistema imune, ele vai ficar desregulado e vai reconhecer um órgão seu, um tecido, como sendo um corpo estranho. E aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai produzir células do sistema imune, vai produzir anticorpos do sistema imune que vão atacar aquele seu tecido, aquele seu órgão, como se fosse um corpo estranho. Por exemplo, quando você tem uma doença autoimune, diabetes tipo 1, é uma doença autoimune, e você produz autoanticorpos, que a gente chama autoanticorpos porque você está produzindo anticorpo contra algo que é seu, e vai reconhecer, esses autoanticorpos vão reconhecer como as células beta do pâncreas, que são responsáveis pela insulina, como se fossem corpos estranhos. Aí esses autoanticorpos vão fazer o quê? Vão lá e vão matar, certo? As suas células beta do pâncreas, e aí você vai parar de produzir insulina, se tornando diabético do tipo 1. Outro tipo de desregulação do sistema imune que a gente tem são as alergias, não é? Então, você desenvolve alergia quando algo que para a maioria das pessoas passa despercebido, para você é um alérgeno. O que é que significa alérgeno? É um antígeno que causa alergia.
Então, você pode falar, por exemplo, de alergia, quem tem alergia a pólen, alergia a crustáceo, alergia à proteína do leite. Então, para a maioria das pessoas, isso passa despercebido. Pólen não vai causar alergia. Você comer um camarão, um caranguejo, não vai lhe causar alergia. Porém, pode causar alergia nas pessoas que têm predisposição a ter essa desregulação do sistema imune. Lembrando que depois também nós vamos ter uma aula sobre doenças autoimunes e alergias, ok? E aí, quando a gente fala também de uma resposta imune alterada, a gente está falando, além da desregulação, nós também temos as falhas do sistema imune, que são as imunodeficiências, seja adquirida ou seja primária. Falando um pouquinho da imunodeficiência primária, ela é um defeito genético em algum setor do sistema imune que vai aumentar a chance da pessoa desenvolver infecções recorrentes, como, por exemplo, otite, pneumonia, sinusite, e que são causadas por micro-organismos que são comuns. A principal imunodeficiência primária é quando há defeito na produção de anticorpo. Ok? Então, tudo isso também a gente vai ter uma aula só de imunodeficiências. Então, se você conhece aquela criança que nasce e tem otite recorrente, tem sinusite recorrente, é interessante investigar, porque pode ser que ela tenha algum tipo de imunodeficiência. Já quando a gente fala da imunodeficiência adquirida, a gente está falando da imunodeficiência causada pelo vírus do HIV. Certo? Porque esse vírus, ele é inteligente. A gente tem uma célula no sistema imune que ele auxilia, é uma célula do nosso sistema imune que auxilia o sistema imune a produzir mais células. É como se ela ficasse dizendo, bora pessoal, vamos produzir mais células aí do sistema imune que a gente está precisando. E aí, o que é que o vírus de HIV faz? Mata essa célula, que a gente chama de linfócito T auxiliar ou linfócito T CD4 positivo. Então, quando o vírus do HIV mata esse tipo de linfócito, o seu sistema imune ele fica meio que perdido na hora de uma infecção, de receber aquele estímulo, vamos matar esse vírus, vamos matar essa bactéria. Então, por isso que a gente diz que o paciente com HIV é um paciente imunodeprimido. E aí, isso vai diminuir a capacidade do organismo desse paciente imunodeprimido a combater infecções das mais simples, e aí essa pessoa pode até ter um quadro mais grave, até mesmo morrer de uma infecção que poderia ser simples para uma pessoa que é imunocompetente. Ok? E aí, aqui eu coloquei para vocês uns conceitos que são importantes para quem está assistindo essa primeira aula sobre o sistema imune, certo? Que são antígenos, certo? Antígeno é tudo que é considerado um corpo estranho para um organismo e que vai gerar uma resposta imune. Então, até agora há pouco eu falei, corpo estranho, considerado corpo estranho. Então, a partir de agora a gente fala o nome antígeno. Então, se você for desenvolver uma doença autoimune, a sua tireoide, por exemplo, pode ser considerado antígeno para você que está desenvolvendo uma doença autoimune. Certo? Vírus, bactéria, uma salmonela é antígeno, porque é um corpo estranho para o organismo da pessoa. E o que seria anticorpo? Anticorpo não é célula, certo, pessoal? Anticorpo é uma proteína quaternária produzida de forma específica para um determinado antígeno. Então, para cada tipo de antígeno que o seu organismo entrar em contato, o seu corpo, o seu sistema imune vai produzir anticorpos contra aquele antígeno. Ok? O que seriam órgãos linfóides? São órgãos que produzem, amadurecem e armazenam as células do sistema imune. Então, a gente tem órgãos linfóides primários, que é a medula óssea e o timo, que são órgãos que são responsáveis pela produção das células do sistema imune. Nós temos os órgãos linfóides secundários,
que são os linfonodos e o baço, onde essas células são armazenadas e são amadurecidas e ficam lá guardadinhas esperando serem usadas numa resposta imune. Uma outra definição importante para vocês que estão vendo essa aula introdutória é a definição de imunidade inata. Imunidade inata é a imunidade que a gente tem no nosso organismo desde o nascimento, ok? E essa imunidade, ela não é específica e não é de memória. O que é que significa isso? As células do sistema imune inato, elas vão tentar matar um vírus, vão tentar matar uma bactéria, vão tentar matar um protozoário, vão tentar matar um fungo, porque ela não é específica. Detectou o corpo estranho, as células do sistema imune inato já querem ir lá e atacar as células, esse corpo estranho, o antígeno. Já a imunidade adaptativa, certo? São os componentes que a gente produz, isto é, os anticorpos e os linfócitos, que a gente só vai ter de acordo com o contato com o antígeno. Então, enquanto a imunidade inata, ela está presente ao nascer, a imunidade adaptativa ou a imunidade adquirida, que é sinônimo, ela só vai ser produzida de acordo com o contato com o antígeno. Então, ela é específica e ela é de memória. Se daqui a 20 anos você entrar em contato com aquele mesmo antígeno, a imunidade inata vai achar que tudo é novidade, que você nunca teve contato com aquele antígeno, e a imunidade adaptativa ou adquirida vai dizer, esse vírus aí a gente teve contato em 1985. Cadê as células que a gente produziu na época? Manda lá para matar logo. Ok? Já com relação à imunidade passiva, é quando a gente recebe anticorpos prontos contra uma determinada doença ou contra um veneno de algum animal peçonhento. Então, a gente pode... O bebê, quando está se amamentando, ele está recebendo anticorpos. Então, é um tipo de imunidade passiva. O bebê, quando recebe anticorpos da mãe, através da barreira placentária, é imunidade passiva. Quando você recebe um soro porque foi picado por um veneno de cobra, um escorpião, é um tipo de imunidade passiva. Então, a gente diz que esse tipo de imunidade é específica, porque se você está recebendo anticorpos contra aquilo, é específico para aquilo. Porém, a imunidade passiva, ela não é de memória, porque só vai ser de memória quando você recebe, você entra em contato com o antígeno e você produz os anticorpos e os linfócitos contra aquele antígeno. Se você recebe de presente, entre aspas, a gente chama de imunidade passiva. Já se você entra em contato com o antígeno e você produz os linfócitos, você produz os anticorpos, a gente chama de imunidade ativa. Ok? E o que seria imunidade humoral e imunidade celular? Imunidade humoral é quando a gente está se referindo à imunidade que são mediadas por anticorpos. Então, sempre que vocês forem estudar imunologia e vocês encontrarem lá, imunidade humoral, você já sabe que está falando de imunidade mediada por anticorpos. Já se falar imunidade celular, lembre-se que a gente está falando de imunidade mediada por linfócitos. Ok? E aí, os dois últimos conceitos importantes que a gente tem aqui são os epítopos e memória imunológica. O que seria epítopo? Epítopo está bem relacionado com antígeno e anticorpo, porque o epítopo é a menor partezinha do antígeno que é capaz de gerar uma resposta imune. Então, sempre que você tem a ligação de um anticorpo com o antígeno para matar o antígeno, lembre-se, esse anticorpo se liga ao epítopo do antígeno, ok? E, por fim, temos a memória imunológica. O que seria isso? É a capacidade do sistema imune de reconhecer um antígeno de forma rápida,
gerando a resposta imune e evitando que você desenvolva novamente essa doença. Então, quando eu digo para vocês agora há pouco que eu falei que a imunidade inata não é de memória, se existisse só a imunidade inata, a gente ia ter 300 vezes aquele mesmo tipo de doença. Graças à imunidade adaptativa, é que a gente tem memória imunológica e evita que a gente desenvolva a mesma doença incontáveis vezes. E por fim, de uma forma bem resumida, nos nossos próximos vídeos, nós vamos falar tudo sobre imunologia do sistema imune inato, sistema imune adaptativo ou adquirido. Então, a gente vai ver todos os componentes deles. Nós vamos ter aulas sobre as desregulações, sobre as falhas, sobre transplantes, sobre vacinas. Então, vocês não deixem de seguir o nosso canal, porque vai ter muito conteúdo legal, rápido e de forma clara para vocês sobre imunologia. E para terminar nossa breve aula introdutória, gente, não esqueçam dessas siglas. Vocês que estão iniciando os estudos na imunologia, vocês precisam se acostumar com siglas. Todos os livros, artigos científicos nessa área de imunologia adoram sigla. Ok? Então, sempre que vocês encontrarem essas siglas que vocês estão vendo aí no vídeo, não esqueçam do significado delas de cada um. Tá joia? Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem. Dúvidas podem deixar aí, que eu tô aqui para tirar qualquer dúvida de vocês. E muito obrigada e até o próximo vídeo.